Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Eu estava doente. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... Eu estava certa. Obrigada. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe pra cima. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo. Senti na hora. Eu sei. Mas não foi isso. Foi a sua fé. Eu te notei, foi quando de repente eu sarei. Saiu virtude das suas vestes por apenas te tocar. Imagina quando eu te abraçar. Eu te toquei e a sentença que estava em mim foi anulada no momento em que o Senhor falou pra mim: filho, a tua fé te salvou. Ele que foge da vontade de Deus, o Senhor ele aperta, o Senhor ele trabalha para que possa estar sempre debaixo da obediência do Senhor. Quando você vê alguém que é chamado como profeta do Altíssimo, tu pode
com saúde, não? Pregar e evangelizar? Vai ter que entrar no hospital mais doente para fazer o que Deus quer. Porque Jonas poderia ir todo bonitinho, todo cheiroso, todo sequinho, mas ele desobedeceu e não quis ir. Teve que ir todo vomitado, mas vai.
obra de Deus. Jonas, a atitude dele quis mostrar que ele estava acima daquele povo, porque era profeta. A oração do justo é eficaz. Sua vida e sua casa são assunto lá no céu. É nesta quinta-feira, o culto da família no Ministério Cidade de Davi, filial da Posse, na Rua Teixeira Campos 115, em Santíssimo, em frente ao Campo do Torres. Direção, Pastor Douglas. E dirigente, missionária Tânia Mara de Guerra. É nesta quinta, às 19 horas. Culto direcionado à família, no Ministério Cidade de Davi, filial da Posse, na Rua Teixeira Campos 115, em Santíssimo, em frente ao Campo do Torres. Venha, traga toda a sua família. Deus tem uma bênção para você. Dá-lhes outra